No vídeo de hoje eu vou falar sobre sexualidade, especificamente sobre as variações de sexualidade. O que me motivou a isso foi um outro vídeo que eu vi de uns garotos de São Paulo, em que uma adolescente de 16 anos fala assim: por que eu tenho que falar da minha sexualidade? Esse garoto que é homossexual questionou por quê. Ele disse assim: olha, os heterossexuais não precisam falar da sexualidade dele. É um questionamento bem interessante, concordo com ele, mas infelizmente, por conta do preconceito, de vez em quando é bom falar sobre esse assunto. Aliás, eu tenho feito várias conferências aqui em Brasília, entre elas lá na Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, para tratar exatamente desse assunto. Quando a pessoa nasce, existe o sexo biológico, ou é feminino ou é masculino. Evidentemente tem a exceção do hermafrodita, mas a princípio o sexo biológico ou é masculino ou é feminino. Sexo biológico não tem nada a ver com orientação sexual. A orientação sexual tem a ver com desejo, tem a ver com prazer. Então, esse prazer, esse desejo, ele pode ser heterossexual, ele pode ser bissexual e ele pode ser homossexual. Isso é muito importante ter esse entendimento, para evitar o quê? Essa história de opção sexual, escolha sexual. Isso não existe. As pessoas não escolhem, as pessoas nascem, elas trazem isso consigo. Da mesma forma que você nasce com olhos, a cor dos seus olhos, a cor de sua pele, a textura do seu cabelo, é assim que você é, Então, vamos parar de falar com essa coisa de opção sexual, escolha sexual. Quem fala assim, ou está com má fé, ou é uma pessoa que não conhece o assunto. Então, vamos saber disso para evitar utilizar termos que humilhem as pessoas, ou que sejam pejorativos, ou que sejam expressão da própria ignorância. A pessoa está falando do que ela não sabe do que está falando. Uma terceira consideração importante é sobre papel social. O papel social ele diz respeito a como a sociedade quer que você seja, qual a expectativa que ela tem em relação a você. É daí que surgiu recentemente um termo chamado heteronormatividade, ou seja, tudo aquilo que não está dentro da perspectiva da heterossexualidade, ela é objeto de censura ou de perseguição por um grande segmento da sociedade. Existe também o papel social. O que é papel social? É como a sociedade te vê. Qual é a expectativa dela em relação à tua atitude? Elas esperam o quê? Elas esperam meninos ou homens com atitude masculina, meninas ou mulheres com atitudes femininas. Só que nem todas as pessoas podem corresponder a essa expectativa. Por quê? Porque você pode ter meninos com trejeitos femininos e meninas com trejeitos masculinos. Ponto. Isso. Você pode ter um menino, uma pessoa do sexo masculino, com uma atitude masculina, mas que no fundo tem um desejo por pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque orientação sexual tem a ver com desejo, tem a ver com prazer. Então, o desejo e o prazer que esse menino tem é com a pessoa do mesmo sexo. Entretanto, ele está dentro de um arquétipo que as pessoas vão achar que ele não é homossexual ou bissexual, mas sim heterossexual. E o mesmo cabe para as meninas. Mas de uma forma ou de outra, gente, o erro está em tentar encaixar as pessoas. Eu dei aqui só uns exemplos para lhe esclarecer, mas isso não é um caminho legal, tá colocando as pessoas em caixinhas. E ainda tem uma outra coisa para acrescentar nessa discussão, que é o quê? É a identidade de gênero, ou seja, ela vai além do sexo biológico masculino e feminino. Você tem o masculino, o feminino e você tem uma variação de gênero, que seria, por exemplo, os travestis. E o travesti não é necessariamente um homossexual. É uma variação de gênero. Por quê? Porque existem travestis que têm desejo e prazer sexual com homens, existem travestis que têm desejo
né? Prazer sexual com mulheres ou com outros travestis. E ainda tem uma outra possibilidade, que são os transgêneros. Os transgêneros são pessoas que nascem num corpo que não faz parte da concepção dela, o chamado sexo cerebral. Os cientistas chamam isso de sexo cerebral. A pessoa se sente presa a um corpo que não corresponde ao gênero que a cabeça dela funciona. E essas pessoas geralmente fazem a troca de mudança de sexo. Então, o que eu quis dizer é que você tem uma ampla variedade com relação à sexualidade das pessoas. Então não crie caixinhas, não crie concepções, não seja precipitado em seus julgamentos, né? Isso é um jeito de ver o mundo muito retrógrado, muito preconceituoso. Para com isso. Trate as pessoas pelo que elas são. Trate as pessoas como seres humanos, que aí vai ficar muito fácil resolver esse nó que você criou em sua cabeça. Porque o problema não está nos outros. O problema está na sua concepção de como você vê outras pessoas.